como você tá? Você tá bem? Tem algo importante para falar para você sobre a Ana. Todos os sinais físicos dela levam a crer que ela tem síndrome de Down. Você tá bem com isso? Eu lembro exatamente dessa conversa, esse diálogo aconteceu há pouco mais de 10 anos, no dia 10 de setembro de 2010, quando a minha filha Ana Carolina nasceu. E eu lembro exatamente da maneira como a pessoa me tratou, da maneira como ela abriu a porta, do jeito que ela me olhou, do tom da voz dela ao falar comigo e da preocupação em primeiro saber como que eu estava, antes de me dar essa notícia, já que ela sabia que eu estava saindo de um momento que já é frágil, de um parto. E por conta de tudo isso, para mim, isso foi acho que o diagnóstico mais humanizado que eu recebi, né, desde então. E não foi de um médico, né, esse diagnóstico eu recebi do meu marido. E mal sabia eu que ao longo de muito tempo, vários outros diagnósticos viriam, várias outras consultas médicas, terapias, especialistas, de que o ambiente da saúde, do sistema de saúde ia fazer parte da minha vida, grande parte da minha vida. E nem sempre eu iria receber esse mesmo tratamento, essa mesma preocupação em como eu estava como indivíduo e como aquilo impactaria a minha vida. Eu me chamo Juliana, tenho 36 anos e sou mãe de 3 crianças maravilhosas que me deixam louca, que me tiram do sério muitas vezes, mas que também me enche de orgulho, me traz muita alegria para a minha vida, que eu não consigo imaginar sem eles. E, por um acaso, eles também têm deficiência de níveis diferentes de suporte necessário, e trazendo isso para a minha maternidade, da importância da gente considerar o indivíduo no tratamento, é a mesma maneira como eu encaro a minha maternidade. Eu tenho 3 filhos, eu sou mãe dos 3 da mesma maneira, só que eu preciso lidar com cada um de maneira diferente, né? Eu tenho o Cauê, que tem 11 anos, ele é daltônico e tem TDAH. Então, eu preciso olhar para as outras coisas dele, né? Então, ele tem uma tendência à melancolia, a ficar isolado, a ser mais tímido. Então, eu tenho que ter certeza que ele tomou o medicamento dele, que ele está fazendo a terapia, que eu estou dando as palavras de encorajamento que ele precisa para seguir o dia a dia dele. Com a Ana, ela tem um outro tipo de necessidade, ela depende de mim para atividades diárias, para se alimentar, para se vestir, para se locomover. Eu preciso estar atenta às comunicações não verbais que ela me emite, e eu preciso também estar atenta, quando eu vou dar um banho nela, eu preciso ver se eu noto algum carocinho, que pode ser uma manifestação da doença que ela tem. Então, é um outro tratamento. Com o Noah, que tem 7 anos, que também tem TDAH e também está no espectro, eu tenho outras preocupações, né? Então, eu me preocupo em avisar ele, por exemplo, quando eu vou ligar o liquidificador, para que ele entenda que os liquidificadores do mundo não vão parar de funcionar, mas que eu posso dar um aviso para ele se preparar antes e estar mais confortável com aquilo. Então, mesmo eu sendo a mesma mãe, amando meus 3 filhos igualmente, e aqui eu não estou falando de regras, que um pode mais que o outro, que um pode desrespeitar o outro, não. Eu estou falando de olhar a individualidade de cada um. Porque se eu trato os meus 3 filhos iguais, eu vou estar dando alguma coisa para um filho que não é o que ele precisa naquele momento. E eu vou estar, ao mesmo tempo, esperando respostas que vão ser diferentes de cada filho. O Cauê, ele é mais tímido, ele não vai ser uma pessoa que vai fazer uma demonstração pública de afeto, nunca. Mas eu tenho que entender que ele é assim e que ele vai demonstrar o amor dele de outras formas para mim. Da mesma maneira que a Ana não fala, mas eu consigo sentir o amor dela em outras coisas, no gesto, da maneira que ela me abraça, da maneira que ela gosta de ter eu por perto. Então, se eu não enxergar isso, que cada um tem uma maneira diferente de se comunicar, de necessitar da minha atenção, eu não vou conseguir dar o que eles precisam para que eles cresçam bem, para que eles consigam ter a confiança que eles precisam para ser bem-sucedido, para ser feliz, que é o que a gente quer no fim das contas. E eu acho que quando a gente transporta isso para a medicina, ou na verdade, qualquer relacionamento entre médico e paciente, mãe e filho, e as relações que a gente estabelece na vida, a gente precisa também ter esse olhar. A gente não pode tratar todo mundo igual. Existiu por um tempo, e agora eu acho que está modificando essa ideia de que todos somos iguais. Nós não somos todos iguais. É o contrário, nós somos todos diferentes.
E o que a gente quer é que as pessoas entendam que a gente seja diferente e que acolha isso, que entenda. Você, na verdade, às vezes não precisa nem entender. Às vezes você não vai conseguir entender o que eu passo, mas de você ouvir e não desconsiderar, não desvalidar o que eu sinto, já é um passo enorme, é o que a gente quer. E eu, ao longo desses anos, eu lembro de várias situações onde eu me senti acolhida e situações que não tanto. Eu lembro que a Ana, quando ela nasceu, foi diagnosticada com síndrome de Down, e depois, quando ela tinha cerca de 5 meses, eu passei na geneticista da minha cidade, e era a geneticista da saúde pública, e graças a Deus foi uma experiência maravilhosa, porque ela não se colocou ali como numa posição superior à minha, onde ela ia esfregar tudo que ela aprendeu de ciência e que ela saberia mais que eu. A preocupação dela era que eu entendesse exatamente o que se passava, como acontecia a síndrome de Down. Eu lembro muito bem dela fazer desenhos, desenhar cromossomos, explicar da maneira mais simples, que ela entendesse que aquela linguagem chegou até mim, que eu entendi perfeitamente o que acontecia. E que ela também, né, pudesse passar para mim tudo que eu precisava me atentar. E ela também nunca colocou limites, nunca falou que aquele diagnóstico, por exemplo, seria a determinação de algum destino, de coisas que a minha filha nunca faria. Isso faz muita diferença, né, nesse momento. E ela foi além da ciência. Né? Eu lembro que a gente, quando chega, né, tem um filho novo e descobre um diagnóstico, você não sabe muito bem por onde navegar, para onde ir. E ela me explicou tanto a parte da ciência como a parte de como eu, como cidadã, ia atrás dos direitos da minha filha. Ela foi a pessoa que me falou, olha, você pode conseguir um transporte público gratuito para sua filha, está aqui o formulário, você tem direito, ela tem um direito a um benefício, que você vai lá e você pode ver se você se encaixa. Então, ela me abriu para um mundo que eu não conhecia, ela sabia que eu não conhecia nada daquilo, que era necessário eu saber. E, ao mesmo tempo, eu lembro que eu fiquei muito triste porque era uma profissional que era muito mal vista pelo sistema de saúde. Ela era, por vezes, colocada em licença forçada, porque ela era uma profissional que, segundo o sistema de saúde, ela emitia muitas guias. E eles não gostavam disso, que ela emitia muitas guias de exame e ela só queria fazer o que cada paciente precisava. E saindo de lá, ela me falou, me explicou tudo, e eu saí de lá com todas as informações e ainda uma suspeita de que minha filha teria uma doença rara, genética também, e que muito mais grave do que uma criança com síndrome de Down. E ela me aconselhou a procurar outros médicos. Eu lembro de passar na dermatologista, que me falou que eu não precisava me preocupar com aquilo. Passei no pediatra da minha filha, que era o pediatra sensação do momento na minha cidade. Todo mundo queria aquele pediatra, inclusive eu queria aquele pediatra, quando meu primeiro filho nasceu, mas ele não aceitava novos pacientes. Então, quando ele era o plantonista no parto de emergência da minha filha, eu quase achei que era um sinal divino, de que ele era para ser o pediatra. E eu lembro de levar essa preocupação para ele e falar, olha, ela tem essas manchinhas, pode ser que ela tenha uma doença chamada neurofibromatose tipo 1. E ele falou para mim, para eu parar, que eu estava procurando pelo em ovo. E aí, nesse momento, eu senti que talvez aquele médico era ótimo, mas que ele não era o médico para minha filha, porque ele desconsiderava tudo que eu falava, ele tratava minha filha como todas as outras crianças, e não é isso que a gente precisa que o profissional entenda que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, e a minha filha tem necessidades que precisam ser olhadas diferentes de uma criança típica. E no fim, esse pelo estava lá naquele ovo, e continua aqui. Então, depois de 2 meses, minha filha foi diagnosticada com neurofibromatose tipo 1 por um geneticista, especialista em síndrome de Down, que me passou todos os protocolos de monitoramento, de tratamento, caso algo fosse acontecer. E aí, nesse momento, eu comecei a experimentar esses dois lados de ter pessoas que te validam, que te escutam, e pessoas que nem tanto. E eu acho que a intenção nem é má, as pessoas acho que não estão preparadas, talvez na escola não ensine, não sei como é,
Mas eu acho que além, não é nem só de saber, eu não acho que todo mundo precisa saber sobre todas as doenças, ninguém vai saber de tudo, mas eu acho que o ouvir, o de considerar a pessoa no próprio tratamento, de ouvir as informações que ela vai te trazer, que vai ser rica. Se você quer tratar uma pessoa e você não entende o que está acontecendo na casa dela, você vai passar coisas que muitas vezes ela não vai conseguir fazer, porque ela não tem alcance, ou porque ela não tem suporte, porque ela não tem dinheiro para gastar com 20 horas de terapia na semana. Então, como que você vai simplesmente passar a mesma coisa para todos os pacientes sem considerar a realidade daquela pessoa? E eu, graças a Deus, tive muitas experiências boas também ao longo dessa caminhada de vários diagnósticos e de clínicas, e eu sei a diferença que faz você ter tanto uma resposta, um tipo de interação, quanto outra. Quando a gente vai atrás de um sistema de saúde, qualquer que seja uma terapia, um dentista, você já não está no seu melhor momento. Geralmente você está fragilizado, você está com medo de receber algum diagnóstico, ou você está com dor, e a última coisa que você quer é ser julgada, não ser escutada. Tem muita gente, principalmente quando a gente fala de mãe, que o único momento que ela tem de ter aquele momento de talvez achar que vai ser escutada é num consultório, né? Porque na sociedade, na família, muitas vezes a gente é julgado, a pessoa não entende, então você fala, bom, vou falar com alguém que entende daquilo. Então eu vou poder desabafar, às vezes é o único momento que você tem para ser escutada e você não é desconsiderado. Agora, em janeiro, eu notei que a Ana tinha duas bolinhas dentro da boca. E eu, com todo o conhecimento que eu tenho sobre a neurofibromatose, e sabendo que a doença começa a se manifestar na época que a criança está passando pela puberdade, é o pico, eu falei, bom, pode ser alguma coisa relacionada. E eu lembro de passar com a neurologista não conseguiu ver, porque a Ana não deixa, ela é uma criança meio complexa, né, de se avaliar ali na hora, sem anestesia. Então, ela não conseguiu ver, mas ela falou, olha, provavelmente isso é uma afta. Eu falei, não é uma afta, eu sei o que é uma afta, eu já tive afta, e afta já faz mais de um mês que a minha filha está com isso. Passa no pediatra. Passei no pediatra da minha filha, que não é a pediatra dela, oficial, é um pediatra que eu tive que por conta de mudança de convênio, eu tive que ir nesse novo pediatra, que é muito gentil, mas ele entende de ver a criança ali, de pesar, ver se ela está na curva e pronto. E aí, quando eu falei para ele da minha preocupação, ele falou que pode ser um vírus, me deu uma pomadinha para passar e falou para eu passar no gastroenterologista. E aí eu fui na gastro e expliquei, falei para ela, e depois de um tempo ela voltou e falou para mim que ela achava que eu tinha razão, que ela achava que era um neurofibroma que estava se formando, que depois pode crescer e se tornar um tumor. E ela falou, acho que você tem razão, eu acho que tem a ver com a neurofibromatose, pela fase que ela está. E eu lembro de, nesse momento, eu chorar, assim, de alívio. É até estranho falar, eu não queria que a minha filha tivesse uma manifestação da doença, mas eu chorei por eu ter sido ouvida. Sabe aquele alívio de falar assim, eu não sou louca, eu sei com o que me preocupar. Eu não estou procurando pelo em ovo de novo, eu só quero estar à frente às coisas para poder me adiantar nas coisas e poder dar o melhor para minha filha. Então, naquele momento, eu me emocionei por ser ouvida. Então, essa é a dificuldade. As pessoas, às vezes, não têm a noção do que é isso. E as pessoas que vivem nessa situação, muitas mães, famílias, já ouvem essas coisas, assim, de você exagerada, você está vendo pelo em ovo, das famílias, das pessoas que estão próximas, que não vivem aquela realidade no dia a dia. Então, assim, ouçam. Vocês precisam ouvir, não quer dizer que toda vez eu vou estar certa, que toda vez eu vou acertar, mas quer dizer que eu preciso ser ouvida, que eu passo com a minha filha, que eu convivo com ela, eu sei as alterações dela, de humor, as alterações físicas. Então, a nossa opinião precisa ao menos ser considerada. E se a pessoa não sabe, fala, olha, eu não sei, mas eu acho que tem alguém que pode te ajudar, vamos junto resolver isso. Já teve vários médicos aqui que estavam ali junto comigo, trouxe um lencinho, falou, chora mesmo. Já teve
terapeuta de alimentação que me abraçou e falou assim, olha, você não está fazendo nada de errado. A sua filha, não importa se a sua filha não está comendo na colher, o objetivo da alimentação é nutrir o corpo, e a gente vê que ela está nutrida. Uma criança que recebe alimentação pela GTT, pela sonda ou pela boca, ela não é mais ou menos que nenhuma outra. Então, você está fazendo seu papel, e as pessoas não têm noção como coisas simples assim tiram um fardo de cima de você. Porque eu achava que eu estava fazendo uma coisa errada. Eu falei, o que eu não fiz? O que eu não intervi a tempo? Que minha filha não come de comer, que minha filha não sabe comer sólidos. E são coisas assim da pessoa entender essa situação e falar assim, ei, mãe, você está fazendo a sua parte? Não se preocupe com isso. São palavras que tiram o peso e que faz você seguir com foco no que precisa. Né? Então, hoje eu tenho um foco no que as coisas que precisa resolver hoje, amanhã eu vou acordar, vou ver o que tem que resolver amanhã, mas aos poucos, encontrando pessoas que conseguem me enxergar, que conseguem enxergar todo o cenário, de não ter só a Ana, de ter outras 2 crianças que também precisam de atenção especial, de entender todo esse contexto e ver como eles podem me ajudar, seja com uma palavra, seja com uma informação, seja com um arquivinho desse, por exemplo. Esse arquivinho chama aqui, o Arquivo da Vida. Foi uma médica de uma clínica de criança complexa que me deu. É um arquivinho que você coloca na geladeira e tem todos, aqui, ó, uma lista de diagnósticos da Ana, dos médicos, dos remédios, de tudo que ela precisa, das necessidades dela, que numa emergência, se eu não estiver aqui, por exemplo, ou algo aconteça, ou eu esteja muito nervosa e não consiga falar, eu posso simplesmente pegar e dar isso aqui para a pessoa e ela vai entender que a Ana não pode ser tratada como qualquer outra criança, que ela tem isso, isso, aquilo, que ela não pode tomar certa medicação junto com outra. Então, são pequenas coisas e ações que podem facilitar muito a nossa vida como paciente, então acho que a gente tem que pesar um pouquinho a ciência é muito necessária, mas ela sendo um toque de humanidade, da conexão com o outro que está ali na sua frente, não vai produzir os melhores resultados, talvez vai prolongar um tratamento que poderia ter sido muito mais reduzido e efetivo se você conseguisse ouvir e considerar o que aquela pessoa está sentindo, está passando, qual é as coisas que acontecem ao redor da vida dela. Então, a minha mensagem aqui é que as pessoas possam ser consideradas no seu próprio tratamento, que as famílias possam ser ouvidas, que os sentimentos possam ser validados, que a gente possa ser levado em consideração a situação que a gente passa, os nossos sentimentos, e que a gente não seja colocado numa caixinha junto com todo mundo, que a gente entenda que todo mundo é diferente, que por isso mesmo a gente tem necessidades diferentes de conexão e de atendimento. Da mesma forma que eu, como mãe dos meus 3 filhos, eu preciso tratar cada um de maneira diferente, entender o que motiva, o que faz o outro feliz e qual a necessidade do outro. O profissional também na saúde, ele precisa entender que cada pessoa é diferente e que nem todo mundo vai precisar da mesma resposta, nem todo mundo vai precisar da mesma coisa naquele momento. Obrigada.